Estamos de volta com o programa Em Discussão. Hoje falando sobre escorpiões. Se junta a nós aqui nos estúdios, Micael Guimarães de Mesquita, que é engenheiro agrônomo. Seja bem-vindo aqui à TV Alesp. Olá a todos. Bom, a gente está falando da proliferação, né? No primeiro bloco falamos sobre o caso da Samantha e tudo que aconteceu, né? Esse susto todo que ela passou e ela enfrentou. Mas a gente vê que no Brasil, 2016, mais de 91 mil casos, né? 2017, pulou para 124, aumento de 36,2%. 2018, 140 mil casos. O que está acontecendo que tem aparecido tantos escorpiões? Cada ano que vem passando, nós vamos sofrendo cada vez mais com as mudanças climáticas, aumentos de temperaturas constante, menor período com frio, coisa que diminui o metabolismo do aracnídeo, em especial também do escorpião. E com esse processo, a procriação, a multiplicação dele cada vez é mais rápida, né? Um indivíduo, principalmente o Titus cerulatus, né, que só existe, como já mencionado anteriormente, as fêmeas, podem se multiplicar a cada 2, 3 meses, pode gerar novos indivíduos. Né? E esses novos indivíduos, eles chegam à sua maturação, né, a idade adulta, aí, até aproximadamente aí, uns 2 anos, eles chegam nessa questão de maturidade. Certo. Predadores naturais, no meio urbanos, nós não possuímos. E até mesmo porque o escorpião, ele faz um papel muito importante na cadeia alimentar, pois ele é um predador natural também. Pelo fato de possuir a peçonha, nos traz, então, um grande incômodo e um risco, como o quase acidente que acabou gerando. Né? Então, situações de grande quantidade de baratas que existem nas tubulações por toda a cidade, como nós vemos, principalmente as épocas mais quentes, uma maior atividade das mesmas no ambiente. Certo. Então, isso gera uma fonte de alimentação extremamente disponível e o escorpião não tem nenhum tipo de fator limitante. Então, ele acaba sendo oportuno, né, em função de condição que nós, seres humanos, geramos, e ele vai cada vez se multiplicar mais. Né? Tubulações de esgoto ou épocas de chuvas muito intensas, quando a água sobe na tubulação, nós vemos uma série de baratas saindo dessas tubulações. Né? Não se tem um hábito ou uma cultura de se fazer um controle preventivo das baratas, dos insetos no geral, para que, com uma consequência, diminua a incidência do escorpião por falta de alimento. Se eu tenho restrição alimentar, eu não tenho um número tão alto de indivíduos. Certo. Antes se falava muito para a gente tomar cuidado, então, lugares que tinham madeira, terrenos que estavam vazios com lixo, telhas. Então, sempre, né, os pais sempre falavam para a gente, toma cuidado que ali pode ter escorpião, não mexe ali, pode ter algum bicho que vai te picar e tal. Mas a gente tem visto, então, o aparecimento desses animais na área urbana. Então, assim, a gente viu dentro de uma mochila, né? E se falava muito no interior, né? Vai colocar o sapato, bate o sapato, porque pode estar dentro de um sapato e tal. Mas a gente achou em algo que improvável, né? Impensável, talvez, né? Não improvável, mas impensável. Como que você acha que esse escorpião foi parar na sua casa, em especial dentro da mochila? Pois na verdade a gente não ficou sabendo, né? A minha opinião é que ele estaria morando ali perto de uma lixeira, né? Certo. E ele atravessou a rua.
Tinha algum córrego, algum terreno, alguma coisa que ele pudesse estar ali escondidinho? Tinha o hospital, né? Depois tinha um pedaço de uma parte com gramado. Certo. E depois tinha, era a rua, né? A pista de rolagem. E a nossa casa era do outro lado, bem em frente. Né? Ah, sim. E perto de uma lixeira. No lado de casa tinha um terreno baldio. Exatamente, bem lembrado. E um terreno baldio. E naquele terreno baldio, que estava perto da nossa casa, né? Ali tinha de tudo, né? Sim. Muito embora fosse... não era permitido jogar lixo, mas tinha, né? É um espaço, então, propício ali para uma proliferação e para ele fazer a morada dele. Sim, principalmente a questão do terreno baldio, onde eu tenho uma condição favorável de vegetação alta, a área debaixo do terreno, em função da vegetação, então fica sombreada. Infelizmente, a população jogando o lixo ali, jogando entulho, propiciando o desenvolvimento. Era uma lixeira mesmo, uma caçamba, por assim dizer. Uma caçamba. Uma caçamba. Mas sempre tinha coisas em volta. Alguma coisa no chão, que daí já chama barata. Isso, exatamente. Mas não só a barata, mas podendo chamar aquela própria vegetação elevada, insetos comuns na natureza, grilos, gafanhotos, né? Outras espécies que acabam sendo de interesse para a alimentação do escorpião também. Doutor Carlos, o senhor concorda comigo nessa questão de que antes, até os casos que chegavam no hospital Vital Brasil, que é referência no país todo e até no mundo, né, em questão de animais peçonhentos e o tratamento de pessoas que foram picadas, que antes vinha muita gente do interior, muita gente, e agora não, até nos condomínios, né, que tem muita parte de cimento, ou às vezes não tem madeira estocada, não tem lixo, acabam aparecendo? Bom, se nós formos nos remeter a um passado um pouco mais longínquo, né, a gente tem que lembrar aqui que o Programa Nacional de Acidentes por Animais Peçonhentos começou com o programa de eufedismo. Ele se deu na meados da década de 80. Sim. Até então, não havia, assim, não era um processo descentralizado de você ter o SUR, né? Então, o Butantan tem um SUR aí que eu falei desde a década de 40, e a partir daí você teve, então, o estabelecimento de pontos estratégicos onde você tem o SUR. Independente disso, né, então, os pacientes, eles nos procuram ou porque realmente ele está próximo da região, né? Olha, foi picado aqui, então eles nos procuram, ou ele passa em um outro hospital. Isso aqui que eu vou falar é lamentável, mas assim, ele passa no hospital longe, aí o colega médico lá, olha, não podemos fazer absolutamente nada, o senhor tem que ir no Butantan. E o paciente vem com dor, atravessa a cidade de condução e vai bater na nossa porta, né? Então nós temos essas duas situações. Nós temos pacientes, né, que vêm ali ao redor, né, ali do hospital, né, dali que eu falo ao redor é Osasco, Carapicuíba, né, estamos ali no Butantan, Vital Brasil. E acaba vindo, né, muitos casos que não deveria ter vindo, já poderia ter sido tratado lá, tirado a dor do paciente lá no serviço de URI. Por essa razão que nós mantemos um serviço de telefone, de atendimento 24 horas, né, para orientar os profissionais de saúde. O telefone qual é, doutor? 26 27 9529. 9529. Isso, 24 horas por dia. Então, 26, 27, 9529. Então, assim, houve a picada, a primeira coisa, então, liga para saber o que é para fazer, né? Na verdade, assim, a picada, procure o serviço médico mais próximo, né? Lá, se o médico tiver alguma dúvida, então ele acaba nos ligando, né, para que a gente possa orientá-lo nas condutas mais pertinentes. Só para lembrar que assim, esse telefone é do Hospital Vital Brasil, que fica dentro do Instituto Butantan, que é referência no mundo em relação à questão de picadas de bichos peçonhentos e várias outras questões que o Instituto Butantan ele é referência, né? Carlos,
Me caiu. No caso da Samantha, na escola, quando apareceu lá o escorpião correndo na sala de aula, houve o alvoroço e a primeira coisa que fizeram foi matar o bichinho. Essa é a medida correta? É matar o animal? Ou o que faz? Infelizmente, a primeira reação que se tem é fazer a eliminação do que foi encontrado. Nesse caso, foi um escorpião, é um exemplar pequeno e foi fácil de eliminar. Se fosse uma cobra, esse ato, às vezes, de impulsão, né, de ir e tentar eliminar, pode gerar um outro acidente, né, com essa pessoa que vai tentar eliminar. Num ambiente público, né, como numa escola e em outros locais de circulação de pessoas, o ideal seria ter acionado, de repente, um bombeiro civil, né, que prestasse serviço ali àquele ambiente, que é uma pessoa que teria um melhor preparo, uma melhor condição de vir com uma ferramenta, né, no caso de escorpião, ele estaria possivelmente com uma luva grossa, com uma pinça, ele ia coletar, até mesmo para levar junto, né, do atendimento, no caso da paciente, para melhor identificação da espécie. Ia colocar dentro de um frasco, dentro de um pote de vidro fechado, para não gerar mais nenhum tipo de acidente. O escorpião, ele faz parte do ecossistema e ele é importante, né, dentro de toda a cadeia alimentar, enfim. Mas o que fazer, então, quando a gente tem alguns surtos? Eu não sei se já, em Osasco tem aparecido muitos casos, eu não sei se já é considerado um surto pelo número de casos lá, mas quando aparecem muitos, o que faz? Você trabalha com os, não sei se seriam os inseticidas, enfim, como faz o controle, né? Eu atuo na prestação de serviço de controle de pragas dentro de uma empresa privada. Certo. O aumento de número de casos que estamos tendo de 2017 para 2018 está muito alto, porém de relatos, não de acidentes, relatos de aparecimento. Certo. Preventivamente, o que é possível fazer? Né? Nas residências, as pessoas, né, podem utilizar os produtos que são popularmente vendidos aí nos mercados, as latas de spray, né, e sempre está fazendo barreiras, né, antes da porta, né, na entrada da porta, nos acessos com as áreas externas. É importante sempre tomar muito cuidado com caixas de passagem, seja ela de esgoto, de gordura, se ela está bem fechada, se ela não possui trinca, se ela não possui rachaduras. Por quê? O escorpião pode estar ali vivendo naquele ambiente, junto com consequência das baratas que estão ali se desenvolvendo, se multiplicando. Toma muito cuidado na área de calçadas também. A calçada, ela sempre deve estar feita sem trinca, sem rachaduras, para minimizar o local de abrigo, onde que muitas vezes no ambiente da cidade nós não temos o acúmulo da madeira, ou então, no caso que nem o do condomínio, né, é um condomínio limpo, que não tem nada, porém eu tenho as tubulações de rede de esgoto, aonde eu tenho o desenvolvimento das baratas. Por consequência, o escorpião ali fazendo o ciclo de vida normal e natural dele. Então, os ambientes de comum, os ambientes públicos, o ideal é que se tenha manutenções periódicas, aí com aplicações de inseticidas, com produtos de linha profissional, para que seja feita essa manutenção contínua, né, e constante, para evitar que ele se multiplique, que ele se desenvolva, e aí não só o escorpião, mas as baratas também, né? E ter um controle contínuo. Tem que haver um controle contínuo e permanente. Bom, a gente falou até agora, então, do ser humano. Porém, a gente sabe que muita gente tem pet em casa, tem cachorrinho, gato. A gente, né, quando vê um escorpião, sai correndo. Mas eles não. Eles vão brincar, eles enfrentam, né? No caso, então, o senhor falou
Micael, do inseticida. Como fica essa questão tendo um pet em casa? E eu queria que o Dr. Carlos falasse também. Eu sei que o atendimento é para ser humano, sim, mas no caso dos bichinhos, é semelhante? Também tem que correr? Eu queria que você falasse primeiro da questão dos inseticidas e depois do Dr. Carlos. O inseticida vendido em mercados, ele é um inseticida de baixa toxicidade. Ele faz um mal, né, podemos dizer dessa forma, ali uma exposição maior de inseticida no momento que é feita a aplicação. Até mesmo o rótulo dos produtos falam que a hora que você vai fazer uma aplicação no ambiente, você não ter pessoas presentes, animais, aquários cobertos para não ter uma intoxicação ali, não contaminar a água. E com essa questão de fazer a faixa também próximo às entradas, é a mesma situação. Vai estar sendo realizada então uma aplicação direcionada ali naquele ambiente, naquela faixa como se fosse a área ali do capacho, né, da entrada da residência, e que a partir do momento que aquele ambiente estiver seco, o pet ele vai poder passar por ali, vai poder passar descalço, que não vai estar gerando nenhum tipo de contaminação. Dr. Carlos? Bom, é uma coisa extremamente complicada, porque primeiro, o soro ele é fabricado por 4 instituições, 3 principais: Instituto Butantan, Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, Instituto Vital Brasil, Rio de Janeiro, e o CPPI, em Curitiba. O Ministério da Saúde compra todo esse soro produzido e distribui para os municípios via Secretaria de Saúde de cada estado. Então, não tem como você querer comprar o soro fabricado por essas instituições. Lembrar aqui que nós temos, aqui é um dos poucos lugares no mundo em que o tratamento é feito gratuitamente. Vocês não imaginam quanto custa tratar um paciente picado de cobra nos Estados Unidos. Né? Então, se fosse um de nós aqui, provavelmente teríamos que vender nosso carro para pagar um tratamento desse tipo fora desse país. Bom, então, mas existem fornecedores, fabricantes de soro para uso veterinário. Lembrar, para uso veterinário, não se pode usar em pessoas esse produto. Né? Em relação aqui, eu vou tocar um pouquinho no assunto em relação a inseticida, é uma coisa bastante controversa, na verdade. Então há pesquisadores buscando inseticidas ideais, né? Porque esse nosso amigo escorpião danadinho, ele tem uma estrutura na parte ventral que é chamado pente. Então parece 2 pentes embaixo. E aquela estrutura é capaz de perceber pequenas moléculas no ambiente. Então ele consegue perceber o que é ruim para ele. Né? Então o que torna a questão do controle do escorpião extremamente complicada. Eu só queria acrescentar um pouquinho em relação aos cuidados que nós podemos ter em casa. Né? Então, vamos colocar telinhas no ralo da pia, vamos colocar telinhas nos ralos do piso, não vamos deixar a comida da janta para o dia seguinte em cima da pia, porque você vai atrair as baratas e escorpiões. O bercinho não pode estar encostado na parede. Os mosquiteiros não podem estar encostados no chão. Se você tem frestas que podem servir de abrigo, o doutor Micael falou muito bem, né, que da calçada, a mesma coisa dentro de casa. Você tem que fechar essas frestas, você tem que tornar o ambiente pior possível para a proliferação do animal, já que, né, é muito complicado você manter o controle desse bicho. Cabe aqui, um local que tem mais escorpião é o cemitério. Né? Então o pessoal lá do Butantan costuma ir no cemitério à noite para fazer coleta de escorpiões. Então é o seguinte, o escorpião ele tem hábito noturno, então quando você entra no cemitério, você pensa que está pisando em folha seca, você está pisando em barata. Né? E eles usam uma lâmpada ultravioleta em que o escorpião fica azulado, com exceção dos filhotinhos que ainda não ficam, depois eles vão ficar. Sim. E eles fazem coletas. Então eles falam lá para mim, olha, tem dia lá que a gente colheu 2.000
escorpiões. Nossa. Então, é uma situação complicada. Então, por que não joga um monte de inseticida no cemitério? Você vai matar as baratas e possivelmente os escorpiões vão buscar alimento aonde? Certo. Depois do muro do cemitério, na casa das pessoas. Então, há um controle, né? Eu não quero mais gabaritado a dizer isso para mim, né? Para nós aqui, né, que há um controle de você recolher os animais, há um controle da população da barata, então isso não é de uma hora para outra. Embora há pesquisadores, né, atrás de um veneno, de um inseticida ideal que possa controlar os escorpiões, né, e também não trazer malefícios, né, para a saúde da população. Também se fala de uma alternativa que seria um controle animal mesmo. Então, por exemplo, até com galinha de Angola, ajuda, dá certo? Hoje em dia, né, inclusive muitos condomínios estão utilizando galinhas de Angola, pelo fato de ser um predador natural. Lagartos são predadores naturais também, lagartixas, predadores de escorpiões. Só que em contrapartida, as galinhas, né, as aves, no geral elas têm hábitos diurnos. O escorpião durante o dia, ele está em repouso, ele está escondidinho naquela fresta, embaixo daquela madeira, naquele cantinho. À noite é o momento que ele tem o hábito de circular no ambiente. A hora que nós comentamos sobre o que seria o ideal do controle hoje em dia, do controle biológico, né? A lagartixa é um réptil aí que ajuda nesse controle. E equipara o horário de circulação também. Então a lagartixa possui um hábito noturno e o escorpião, por consequência, possui esse hábito também. Só que muitas vezes, infelizmente, as pessoas não vê com os bons olhos a lagartixa também. E acaba eliminando da mesma forma. Sim. Né? E só completando da questão dos ralos, as peneiras milimetradas, que deve-se ter muito cuidado, deve-se ter o mesmo cuidado com a parte elétrica da residência também. Né? Então, os espelhos de tomadas sempre precisam estar muito bem fixados, sempre na posição correta. O lustre, né? Evitar que ele fique exposto diretamente, ele sempre deve estar muito bem fechado, muito bem vedado, porque o escorpião, como ele anda pela rede de esgoto, ele pode andar pela parte da rede elétrica também. Ele pode subir para a residência, vai para a área de forro e tem a possibilidade, e existem casos, e já tive muitos clientes com essa situação, de escorpião caindo do forro. Sim. Então, esses cuidados com a parte elétrica da residência é muito importante também. Bom, nosso programa chegou ao fim. A gente está, assim, bem apertadinho do horário. Pode concluir. A senhora quer falar? É muito bem lembrado que a nossa casa ficava à frente pro hospital e a parte de trás fazia fundo com o cemitério. Ah, então já está explicado de onde apareceu o escorpião. Bom, eu quero agradecer então a vocês a participação. Com certeza a Samanta vai falar para a galera da escola assistir o programa, porque tem bastante informação aqui. A gente fica por aqui, o programa é em discussão e nós nos vemos na programação da TV Alesp, no canal da TV Alesp e no YouTube. Tchau, tchau, até mais.